E aí pessoal do canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Acidamente. Muito prazer se você não me conhece ainda, meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e utilizo desse espaço aqui do canal para falar com você aí do outro lado a respeito da psicologia, psicoterapia, saúde mental, relacionamentos ou outras situações que a minha formação acadêmica possa te ajudar a compreender ou a buscar ajuda quando assim for necessário. Hoje eu estou aqui para falar com vocês e para pedir também para que vocês conversem comigo aqui nos comentários a respeito de relacionamentos abusivos. Em alguns momentos eu recebo no meu Instagram mensagens de pessoas em dúvidas se esse é um relacionamento abusivo ou se ela está sendo abusivo com uma outra pessoa, e eu acho interessante fazer um vídeo sobre isso, principalmente porque eu recebi uma sugestão, uma indicação de vídeo através do meu Instagram de uma pessoa querendo saber como que alguém pode conseguir sair de um relacionamento abusivo, porque a gente sabe que é difícil pelo menos perceber, quem dirá começar a sair desse relacionamento. Vamos falar sobre isso hoje? Fica nesse vídeo até o final porque hoje esse vai ser o nosso assunto aqui no canal. Então, gente, como que uma pessoa consegue sair de um relacionamento abusivo? Acho que é importante a gente contextualizar aqui sobre alguns detalhes, algumas características do que é esse relacionamento abusivo, principalmente porque as características dele que vai indicar essa dificuldade de se desmantelar esse relacionamento tóxico, e por isso que é muito importante, a gente vai ver lá no final, a necessidade de uma rede de apoio para conseguir esse tipo de desvínculo. Quando nós estamos falando de um relacionamento abusivo, é importante contextualizar que nós não estamos dizendo apenas de um relacionamento heterossexual, onde o homem é a pessoa violenta e a mulher vai ser a vítima. Claro que nós sabemos, estatisticamente, esse é o quadro que mais se repete, mas é possível ter sim relacionamentos abusivos de qualquer tipo de forma de ser, porque o que é abusivo, na verdade, é uma pessoa que sente ter o domínio, o poder ou o direito de dominar uma outra pessoa por ela ser mais frágil, por ela ter que se sentir de uma certa forma como posse de alguém, essa questão que envolve muito o machismo principalmente. Mas, como não são apenas homens que são machistas, outros tipos de relacionamento também podem sofrer esse tipo de problema, esse tipo de ato de violência. Então é importante a gente frisar isso, também é importante nós termos em mente a dificuldade de se perceber estar em um relacionamento abusivo quando você é a vítima. Por que isso? Normalmente, esse tipo de comportamento agressivo, de restrição e de controle vindo de uma outra pessoa, não aparece logo de cara, a pessoa não se apresenta falando, olha, eu sou uma pessoa abusiva, tá? O meu relacionamento é assim. Não é assim desde o começo. Você já deve imaginar que esse tipo de situação aparece mais lá pro meio, vai sendo introduzido aos poucos, e esse controle de como se expor, de como mostrar esse tipo de relação possessiva com uma outra pessoa, vai acontecendo muito aos poucos, até para também a pessoa não se assustar, sabe? É uma forma de controlar até o que a pessoa sente. Nisso, a gente pode perceber que esse tipo de relação vai se tornando cada vez mais possessiva, controladora aos poucos. As violências não vão aparecendo de início e vai só se agravando ao longo do tempo. Isso faz com que a pessoa que está sendo violentada, normalmente ela vai se dessensibilizando dessa situação de violência. O que é isso? Por exemplo, se você está em um relacionamento e a pessoa que você está junto não te deixa sair de casa porque você está usando uma roupa considerada inadequada de acordo com a visão dessa pessoa. Isso é um primeiro ato que pode claramente demonstrar que existe ali um certo controle ou entendimento de que ele ou ela tem o direito de definir o que você vai usar, para onde você vai ir e como você tem que ir para aquele lugar que você vai. Isso pode ser um
indício, pode ser um demonstrativo de que essa relação tem um alto potencial de ser abusiva por já estar sendo abusiva só nesse ato. Mas se for uma situação recorrente, ela tem muito mais chances de se tornar uma coisa muito mais agressiva ao longo do período, ao longo do tempo desse relacionamento. Então, nesse mesmo enquadre aqui, no futuro, pode se tornar um motivo de uma violência física, pode se tornar um motivo de algum tipo de contenção física, como te trancar em casa, ou não deixar com que você saia, arrancar a roupa do seu corpo, alguma situação que potencialmente é mais agressiva, mas não significa que uma não pode existir sem a outra, e não significa que essa primeira ou essa última é mais relevante ou é mais assustadora. As duas são, mas tem o potencial de que em algum momento um primeiro ato de violência, restrição ou controle se torne cada vez mais tenso, cada vez mais intenso para você, e isso vai te dominando aos poucos com pequenas doses diárias de controle da sua própria vida. E aí, esses pequenos momentos de controle radical e controle exagerado, seguindo essa lógica de que alguém tem o poder e alguma outra pessoa tem que aceitar ser controlada, é de que, de alguma forma, tudo isso é para te proteger, é para te resguardar, é uma questão de cuidado. Então, essa característica torna também muito difícil de se perceber em um relacionamento abusivo, porque essa outra pessoa é extremamente controladora, utiliza palavras muito legais, quando está de bem com você, é muito gentil, é muito carinhoso, carinhosa, e nisso vai tornando essa imagem mais agravada lá pro fundo da gaveta, e só aparece essa questão superficial de como que ela é, em um momento onde não está nervoso ou nervosa. Então esse caráter, sim, de manipulação das coisas, manipulação até do seu pensamento, pode fazer com que você ou a pessoa que sofre esse tipo de relação abusiva ache que é só um exagero, isso acontece de pouco em pouco tempo, não é tudo isso, ou então eu estou exagerando no que eu estou pensando. E tudo isso também desse controle, desse cerceamento da sua liberdade, para além desse caráter de cuidado que a outra pessoa diz que tem com relação a você, também tem um medo, uma sensação de vergonha, talvez, de falar para outras pessoas, ou até mesmo de assumir para si que está vivendo uma situação ruim, que está vivendo uma situação de abuso físico, psicológico, algum tipo de situação que tire a sua liberdade, que tire a sua autonomia. Então, para além desse caráter de passar-se por uma pessoa boa, preocupada e dedicada ao relacionamento, também tem essa questão que manipula a sua percepção, a sua autopercepção, inclusive, vai desgastando a sua autoestima, e aí nisso você fica cada vez mais ligada a esse relacionamento como se fosse a sua única forma de amor. O amor aí, ele vive uma situação utópica, onde aquilo que deveria ser um carinho, uma preocupação genuína, ajudar essa pessoa a crescer, a evoluir, estar junto, companheirismo, querer bem e deixar a pessoa vivenciar a sua vida de uma forma livre, de uma forma própria, isso não existe. Então, o que é amor nessa relação é vendido de uma forma completamente diferente, mas com um nome agradável, que é amor. E aí você pode estar se perguntando: tá, Ana, mas se uma relação ruim, que a pessoa não tem liberdade, que a outra pessoa é agressiva, de qualquer forma, simbolicamente, psicologicamente, fisicamente, até financeiramente também, algumas pessoas se propõe a cuidar do dinheiro de uma outra pessoa para cercear ainda mais esse direito de escolher, de ir para onde quiser, comprar o que quiser, ir com quem quiser, por que será então que essa pessoa que vive nessa relação tem dificuldades de sair? Como eu já comentei, pode ser por uma situação de vergonha, porque certamente isso pode chegar aos ouvidos de outras pessoas, isso pode tomar uma proporção maior. Também pela questão da ligação afetiva, de dependência dessa pessoa, e aí vai uma dependência emocional, pode ser também uma dependência financeira, dependendo da situação, mas tem ali uma ligação de necessidade dessa relação, ou por acreditar que não vai encontrar uma pessoa melhor, ou por acreditar que aquilo tudo que está sendo feito é por amor, ou porque através da manipulação desse abusador ou dessa abusadora, você pode viver
uma autoimagem muito distorcida, acreditar que tudo aquilo é por sua culpa, que você não deveria ter feito aquilo, que você que irrita a pessoa, enfim. Tudo isso pode ser uma questão também de você assumir a culpa para você, e aí o problema não tá no outro, tá em você, e quem tem que mudar é você, não é o outro. Percebe que isso é um jogo de manipulação que é bem mais profundo do que só superficialmente a pessoa pode perceber olhando de fora? Também tem a questão de que dentro desse relacionamento, a própria pessoa abusadora tem o controle até das relações. Normalmente a vítima ela pode ser afastada das amizades, ela pode ser afastada da própria família, e aí fica muito mais difícil ter proximidade, conversar com outras pessoas, e fica muito mais difícil pedir ajuda. Até por telefone, porque o telefone também normalmente é uma outra ferramenta que irrita muito aquela outra pessoa abusadora, que não quer saber de você tendo relações com outras pessoas, porque tudo isso pode ser muito ameaçador para ele ou para ela. Então as formas de pedir ajuda, as formas até de conversar com uma outra pessoa para definir mesmo se aquela é uma relação abusiva, vai se esgotando, vai se tornando cada vez mais difícil, e é muita manipulação, é muito controle, é muita violência e é muita distorção da realidade que acontece tudo de uma vez, e isso torna-se tudo ainda mais difícil de aceitar e de pedir ajuda para as pessoas quando esse for o caso. Então, se essa é uma relação onde você está sendo afastada de outras pessoas, onde você não pode ter outras relações, onde a sua única forma de contato afetivo é essa relação abusiva, ainda assim tem outro caráter aí de muita dependência, e a pessoa ela pode se sentir muito necessitada dessa relação e não querer se afastar porque achar que aquilo que ela tem é o melhor que ela pode ter de verdade. E por último, vou citar aqui uma percepção que até de um estudo que eu fiz há algum tempo atrás, a respeito dessa questão de sempre achar que a pessoa abusadora vai se arrepender, ou que ela vai aprender, ou que ela vai mudar. Isso não somente porque é uma esperança da própria pessoa, já que ela está envolvida amorosamente, já que ela está muito próxima daquela pessoa, ela tem a esperança de que essa pessoa mude, porque ela gosta, ele gosta dessa pessoa, e aí cria-se esse vínculo, essa expectativa de mudança que ao longo do tempo vai mudando um pouquinho, tem vezes que está um pouco mais para baixo, às vezes a expectativa cresce um pouquinho mais, dependendo de como tiver essa relação, mas também a própria pessoa pode dar indícios, sugerir e mostrar que ela quer mudar, que ela vai mudar, que ela vai buscar ajuda, ou pede desculpas, se arrepende, faz aquela carinha bonitinha, e aí você vai aí, de uma certa forma também perdoando, desculpando, renovando esse ciclo de acreditar nessa pessoa e esse ciclo de ter uma situação agressiva, violentamente, física, emocionalmente, de tudo que a gente já falou aqui até então, a pessoa, ela percebe que alguma coisa aconteceu, a vítima percebe isso, o violentador, o abusador vai lá, pede desculpas, fala que vai mudar, em alguns momentos, até alguns dias, parece estar um pouco mais calmo, e aí basta só uma nova situação para acender aquela pessoa de novo e fazer com que tudo volte à escala anterior, e isso se repete. Acontece uma nova situação, o abusador pede desculpas, fala que vai mudar, passa alguns dias, acontece de novo, e aí é um ciclo que vai se repetindo. Então tudo isso que nós comentamos aqui, e outras coisas também, porque esse assunto é muito grande, tem muita coisa para falar e depende de muitas características individuais também desse casal, independentemente de quais são as formas de você observar essa relação, se você sente, se você ouviu aqui, viu a gente falar sobre esse assunto, se você se identificou, procure ajuda. Não se mantenha em uma relação que afetivamente te prende. Não ache, por mais que isso pareça o mais óbvio para você, não acredite que essa é a única questão que você tem, que essa é a última pessoa do mundo, por mais que ele ou que ela fale isso para você todos os dias. Se essa pessoa te desanima, te coloca para baixo, caçoa das suas coisas, ri de você, te ridiculariza, diminui as suas possibilidades de liberdade, não te deixa avançar na sua vida financeira, pessoal, espiritual, alguma coisa que foi relevante para você antes dessa
dessa relação, se você se sente ameaçado, ameaçada, se os seus vínculos afetivos com outras pessoas estão sendo limitados, se você não pode sair sozinho, sair sozinha, encontrar outras pessoas, se o seu celular é motivo de briga, se a sua roupa, a sua forma de falar é motivo de discussão, o alarme tem que ser soado e você precisa olhar para isso. Você pode contar com outras pessoas, sim, e se você se sentir violentada, se houver uma violência, principalmente, gente, não se mantenha uma relação assim, não acredite quando a pessoa fala que vai mudar, quando ela te promete por vários dias, por vários meses e não muda, porque essa é uma situação que a pessoa tem consciência. Ela faz sabendo disso e ela tem certeza que ela está certa e que você é a pessoa que está errada, e tendo isso em mente, você não precisa concordar, porque isso é uma total inversão de valores e você precisa de ajuda, você precisa aceitar essa ajuda e não sinta vergonha, porque a vergonha não está em você, está na outra pessoa que te faz passar por uma situação que ninguém deveria passar. E se você for mulher que estiver passando por algum tipo de situação de relacionamento abusivo, você pode entrar em contato com o Disque 180, que é a central de atendimento à mulher. Não somente você pode denunciar, você pode buscar ajuda, você pode ser acolhida por esses espaços, mas qualquer testemunha de um ato de violência contra a mulher também pode denunciar anonimamente. Utilize esses canais, utilize esses telefones, procure ajuda. A gente sabe que aqui no Brasil não é simples, não é fácil, mas não significa que deve ser considerado como uma coisa impossível. Se você tentou em algum momento e não foi atendida adequadamente por uma delegacia da mulher ou por algum outro espaço, procure o seu direito. Não ache que você não deva continuar esse processo, tente outra vez em outro espaço, investigue também como que pode ser feito para denunciar essas pessoas que não estão levando a sério a sua denúncia, procure ajuda, tente não ir sozinha, tente um acolhimento também de uma rede de apoio de amigos, pessoas próximas, família, e procure ajuda para se afastar dessa pessoa, por mais que ela te prometa que isso não vai acontecer de novo, muito provavelmente isso vai acontecer. Se você conhece algum outro lugar aí na sua cidade, no seu estado, que serve de referência para atendimento a mulheres, deixa aqui embaixo nos comentários onde é o telefone ou o site desse lugar, porque certamente outras pessoas vão aparecer aqui, podem aprender também com a sua experiência. Eu também vou deixar aqui embaixo alguns links de espaços para vocês observarem, lerem um pouco mais sobre isso e buscar ajuda se você acha que precisa. E eu falo aqui da região de Belo Horizonte, Minas Gerais, então quem estiver ouvindo, quem estiver vendo esse vídeo, pode buscar ajuda através desses links que eu vou colocar aqui embaixo, que são de lugares que oferecem esse tipo de ajuda, para você também não achar que está sozinha ou que essa é uma situação impossível de ser saída. Agradeço muito a você que apoia o canal, deixando aqui sua experiência, comentando, fazendo com que esse assunto chegue a mais pessoas através do compartilhamento, deixando o like também e se inscrevendo se ainda não é inscrito, que isso é muito importante aqui para o canal. Muito obrigada para você que ficou aqui até o final e até o próximo vídeo aqui no Astamente. Tchau, pessoal!